Olá meu amigo, olá minha amiga, eu me chamo Marcos Ribeiro, sou Master Coach e nesse vídeo eu vou falar com você por que você não deve discutir política com algumas pessoas, baseado em duas teorias de estudo de comportamento humano e baseado em duas teorias de persuasão. E quais são as teorias que eu vou utilizar nesse vídeo? A primeira delas, que é sobre estudo de comportamento humano, tem a ver com os 3 níveis de certeza, que eu aprendi com o Tony Robbins. A segunda teoria de comportamento humano tem a ver com razão e emoção, que a gente vê no livro dos 6 tipos psicológicos de Carl Jung. E as duas teorias de persuasão eu vou utilizar o gatilho mental de coerência e compromisso do Robert Cialdini e também eu vou utilizar a estratégia que é utilizada para escrever roteiros de filmes, novelas e alguns livros do Joseph Campbell, que significa Jornada do Herói. Você já deve ter ouvido falar nessa teoria, nessa estratégia. Então vamos lá. Primeiro, por que você não deve discutir política com algumas pessoas baseado em teoria de comportamento humano, os 3 níveis de certeza do Tony Robbins? Nós temos 3 níveis de certeza. Quais são eles? Opinião, crença e convicção. Opinião é muito fácil de mudar. Imagine que você tem uma opinião sobre algo que você não conhece, que você não domina. Basta alguém trazer uma informação, um dado, um fato, e você pode mudar de opinião facilmente, se alguém te mostrar algo contrário àquilo que você acredita. Crença já é um pouco mais difícil de mudar. Por quê? Porque geralmente a crença ela é implantada em você e em mim, ou por nosso pai, por nossa mãe, por nosso professor, alguém de cunho religioso, alguém que tem uma certa autoridade na nossa vida. E muitas vezes ela é implantada por repetição, você ouve aquilo muitas vezes, ou por um forte impacto emocional. E como é que eu mudo uma crença? Mudando um valor. Então vamos lá, exemplo, imagine que você tem aquela crença de que dinheiro é sujo. Alguém, o seu pai, sua mãe falou por muito tempo que dinheiro é sujo. Inevitavelmente você vai querer fugir do dinheiro. Por quê? Porque se o dinheiro é sujo, você não quer tocar nele. Então isso pode acontecer a nível religioso, a nível político. O seu pai, a sua mãe, o seu professor, enfim, falou sobre um determinado partido político. Disse que ele é muito bom ou que o outro não é tão bom assim. Que um é o do bem, o outro é o do mal. Um defende os pobres, o outro defende os ricos. E a depender da sua crença em relação à riqueza e pobreza, você também pode até acreditar nisso. Imagine que alguém que usa isso como estratégia, que a gente vai falar daqui a pouco sobre uma estratégia de persuasão de rico contra pobre, por exemplo. Se você acredita de fato nisso, de que existe algo que é contra os ricos ou contra os pobres, e você inevitavelmente vai ficar de algum lado, a questão é, não existe aquilo de rico, todo rico é corrupto, todo rico conseguiu a sua riqueza de uma forma indevida, roubando pessoas, enfim. Existem ricos honestos e existem pobres honestos. Existem ricos felizes e existem pobres felizes. Porque também tem aquela crença de que dinheiro não traz felicidade. Você pode ser rico e feliz e você pode ser pobre e feliz. Depende da sua escolha. Logicamente, você tem que entender que o seu político, a pessoa que te representa, ela vive da mesma forma que você vive, ela tem as mesmas condições financeiras que você tem, ela mora no mesmo lugar que você mora, ela frequenta os mesmos lugares que você frequenta, porque muitas vezes a gente vê político comprando essa briga ou vendendo essa briga de ricos e pobres, mas ele vive como rico. E as pessoas acabam comprando essa ideia, muitas vezes por uma questão de crença. Convicção já é um nível mais difícil ainda de você quebrar. Por quê? Porque significa que mesmo que você mostre os fatos, mesmo que você mostre os dados, ainda assim essa pessoa vai se sentir ferida, vai se sentir ofendida, porque ela tem uma opinião contrária à sua, porque ela já está no nível de convicção. Então mesmo que você mostre os fatos, ainda assim ela vai tentar justificar, é o famoso rouba mais faz. Por quê? Porque não importa o que o seu político roube, e sim de que lado você está. Se você está do lado daquele político, você sempre vai defender e vai justificar baseado nas suas convicções. Então, opinião, crença e convicção. Se você perceber que o seu amigo, o seu parente, o seu colega de trabalho tem algum desses níveis, se for opinião, é fácil de você trazer ele para o seu time, digamos assim, se essa for a sua intenção. Se for um nível de crença, como eu já disse, já é mais difícil, porque foi o seu pai, a sua mãe, o seu professor, alguém a nível religioso que implantou essa crença nele, então já é um pouco mais difícil. Como é que eu mudo uma crença? Mudando um valor. Quando algo deixa de ser importante para mim, aí eu passo a enxergar melhor as coisas. Agora, quando está no nível de convicção,
fica muito mais difícil de você mudar a opinião do seu amigo ou do seu colega, então não vale a pena você discutir com ele. A segunda teoria, que é a teoria do Carl Jung, dos 6 tipos psicológicos, quais são elas? Razão e emoção. Algumas pessoas são mais racionais, mais analíticas, mais céticas, mais focadas em processos, em números, em fatos. Outras pessoas são mais emocionais, são pessoas mais sensíveis, são pessoas mais voltadas para pessoas. Independentemente de você ser racional ou emocional, todos nós somos seres emocionais. Agimos por uma emoção, porém justificamos pela razão. Então, as pessoas sempre vão justificar as suas ações, sempre vão justificar as suas emoções, sempre vão justificar as suas opiniões, baseada em suas emoções, baseada nas suas crenças, baseada nos seus valores. Então é um outro ponto que muitas vezes não adianta você discutir, porque mesmo que a pessoa seja racional e você trouxer fatos, olha aqui, aconteceu isso, isso e isso aqui é um fato, não estou falando de fake news, estou falando de fatos. Ainda assim, essa pessoa vai buscar um motivo, vai buscar uma justificativa para tentar não acreditar em você, para tentar se manter coerente. Que aí é a terceira teoria, que na verdade é uma teoria de persuasão, que é um gatilho mental do Robert Cialdini chamado compromisso e coerência. Todos nós temos uma tendência natural a nos mantermos coerentes com aquilo que dissemos. Imagine que eu passo a minha vida inteira dizendo que sou torcedor de um time tal. Significa que eu vou querer me manter consistente com aquilo ali? Então, é muito difícil, é muito improvável que uma pessoa mude de time. Acontece, eu não disse que é impossível, é improvável. Com o partido político é a mesma coisa, só que não deveria, porque política é diferente de futebol. Você tem uma paixão pelo seu time de futebol, você não deveria ter paixão por um partido político, e sim pelas propostas, e sim pelas ações dos seus candidatos, e não apenas pelo partido em si. Porque tem pessoas que nasceram, digamos assim, com um partido e vão morrer torcendo, sendo fanática, acreditando naquele partido. Porque gatilho de compromisso e coerência. E quanto mais idade a pessoa tem, esse gatilho fica mais forte ainda. É como se a palavra para ela tivesse um valor muito forte. E ela não quer se imaginar mudando de opinião para não parecer fraca, para não parecer consistente. Por isso se gasta muito mais energia justificando os erros do meu partido do que de fato tentando entender que, poxa, esse ano ele vacilou, eu vou mudar de opinião, no ano que vem, se esse aqui não der certo, eu vou mudar para outro. Não, é muito mais fácil, entre aspas, para a maioria dessas pessoas se manterem consistentes para dizer, não, eu tenho uma convicção, eu tenho uma opinião e daqui ninguém me tira. É a síndrome da Gabriela. E para finalizar, a gente tem a outra estratégia de persuasão que eu costumo dizer que é fantástica, e essa daí é muito mais difícil de você perceber, só que ela é muito sutil e muito eficaz, que é a estratégia de roteiros, como você construir um roteiro de um filme, de uma novela, de um livro, que é a estratégia que foi denominada Jornada do Herói, do Joseph Campbell. Existem vários passos nessa estratégia, só que eu quero me apegar apenas a um deles, que é do antagonista. Por que o nome é Jornada do Herói? Ele começa, tá tudo muito bem, ele recebe um chamado, um desafio, e ele a princípio ele recusa esse desafio, só que depois ele aceita o desafio e ele vai tentar de fato cumprir aquela missão, só que no meio termo sempre tem um antagonista, sempre tem um arquirrival, até porque não existe um herói se não tiver o inimigo. Então, muitas vezes, se você perceber, em campanhas políticas, com partidos políticos, também a gente vê isso em religião e entre outras entidades, a gente vai ver, principalmente na política, isso. Tem que ter um inimigo. Aquilo que eu falei agora há pouco, disputa entre ricos e pobres, disputa entre classe A ou classe B, disputa entre o azul com o vermelho, ou seja lá o que for, sempre vai encontrar um antagonista. E ao encontrar um inimigo em comum, e ao fazer você acreditar nesse inimigo em comum, o que acontece? Eles fazem com que você consiga comprar aquela briga. E ao comprar essa briga, aquele partido ele tem fãs, ele tem seguidores que vão brigar por eles de forma com muita ferocidade, vai ser um defensor nato, sem precisar muitas vezes ganhar nada com isso, mas ele vai encontrar alguém que vai defendê-lo com unhas e dentes, com todo o seu fervor, porque ele encontrou de fato um inimigo em comum. Então, meu amigo, minha amiga, fique esperto,
olhe as propostas de fato do seu candidato, perceba que existem estratégias que estão muitas vezes por trás dos bastidores, nada daquilo é por acaso. Pegue tudo isso que eu falei aqui sobre opinião, convicção, crença, também razão, emoção, compromisso, coerência e a jornada do herói no que diz respeito a um arqui-inimigo, para saber se você está tomando a decisão certa. Independentemente de qualquer coisa, o objetivo desse vídeo não é mudar o seu voto, tampouco é dizer qual é o meu candidato, até porque eu sei que a minha opinião muitas vezes não vai mudar a sua, e sim de você entender como é que funciona o processo psicológico na tomada de decisão da maioria das pessoas. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Caso você tenha gostado, passe para os seus amigos, compartilhe com o seu grupo do WhatsApp, a sua lista de transmissão, para que mais pessoas possam entender como funciona esse mecanismo psicológico, esse mecanismo de decisão, de persuasão, para que você possa não só ajudar a sua decisão, como ajudar na decisão de outras pessoas também. Espero que você tome uma melhor decisão para você, baseado nos seus valores, naquilo que você acredita, e que independentemente de quem ganhar, faça o melhor pelo nosso país, até porque nós merecemos viver uma vida extraordinária. Sucesso a todos nós!